Eu lembro que te amo todos os dias quando acordo. Então eu me apresento, te faço um café e conto a minha história. Você me acha estranho, mas não é por mal. Eu já tive incontáveis nomes: Tadeu, Romeu, Dirceu e até nome de quem já morreu. Mas eu sei tudo sobre você. Conheço todas as suas fases de humor. Tem dias que você é uma gracinha, mas tem outros que não dá nem uma risadinha. Em 24 horas nos tornamos bons amigos e você fala tudo o que sente, apesar de eu já saber até de trás pra frente. Então, ao final do dia eu me despeço, apago a luz e saio discreto. E então você adormece e no dia seguinte já não me reconhece. Escrito em 2018, este poema retrata a vida de um portador de Alzheimer, cujo único tratamento é o amor, a paciência e o carinho. Oi, eu sou Cecília Matos, paciente com estágio inicial de Alzheimer. Maria Cecília é daquelas mulheres que sempre superam as dificuldades. Mãe de 4 filhos, a paulistana de 68 anos tem muita história para contar. Diagnosticada com Alzheimer há 5 anos, Maria aprendeu na prática o significado de viver com intensidade e tem sido assim desde então. Oi, eu sou Maria Cecília, tenho 68 anos, fiz relações públicas, trabalhei durante muitos anos em laboratório na área farmacêutica, gostava demais porque eu gosto de me relacionar com as pessoas. Então, além de vários amigos dentro da área farmacêutica, tinha os médicos que a gente sempre ia conhecendo cada vez mais, estendendo a lista de trabalho, que isso era muito bom. Eu tenho Alzheimer e foi descoberto há algum tempo, não sei dizer aproximadamente quanto, 2 anos, 3 anos. No começo, para mim, foi assim um baque, depois eu resolvi aceitar, porque não tem mais jeito mesmo, é uma doença que não retrocede e sou super bem cuidada pela minha filha, pelos meus profissionais, pelo meu médico. O Alzheimer é uma doença cognitiva que afeta cerca de 1 milhão de brasileiros, segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de Pelotas, publicada em maio deste ano. De acordo com cientistas, este número deverá quadruplicar até 2030, afetando 4 milhões de pessoas. Os fatores de risco que aumentam a probabilidade da doença estão ligados à diabetes, à hipertensão, a doenças cardiovasculares e ao sedentarismo. Atualmente, Maria mora num apartamento localizado na zona oeste de São Paulo, junto com sua filha Tainá Matos e o genro. Em um perfil de uma rede social, Tainá posta vídeos, fotos e compartilha o dia a dia de sua mãe com os amigos. Na rede, ela também divulga informações sobre a doença, por meio da Abras, Associação Brasileira de Alzheimer, da qual as duas fazem parte como integrantes dos grupos de apoio. Eu comecei a perceber, a mamãe, foi engraçado. Eu acho que a questão da minha profissão, eu falo, me ajudou, eu acho, um pouco nesse aspecto da descoberta da doença no estágio inicial, que é muito importante, né? Porque as pessoas falavam, não, você tá ficando louca, imagina. E a desculpa dela era sempre a mesma. Hoje eu não dormi bem, hoje eu tô cansada, hoje eu trabalhei muito. E aí eu comecei a perceber assim, que ela repetia muito as coisas do passado. Então o passado dela começou a ficar muito marcante. Uma vez eu tava tomando banho, eu nunca vou esquecer, e ela me ligou. Ela tava, acho que indo pra vovó. Eu me perdi, não sei onde eu tô. E eu tomando banho, eu falei, como assim você se perdeu, não sabe onde você tá? Ela tava, eu tô aqui na Cardeal, mas eu não sei pra onde eu vou agora. E eu falei, pera aí que eu vou te buscar. E ela, não, mas tá tudo bem, eu vou resolver aqui. Paf, desligou o telefone. Meu Deus, me deu um negócio. Falei, minha Nossa Senhora, e agora? O que eu faço? Ela não atendia mais o telefone, eu comecei a entrar em pânico. Falei, bom, seja o que Deus quiser, né? Ela não atende o telefone, não acontece nada. Quando chegou na minha avó, ela ligou. E aí eu comecei a perceber essas coisas. Começou a esquecer data,
coisa assim que você realmente, se você não para prestar atenção, fica assim, passa, imperceptível. Nós entrevistamos a doutora em neurociência Sandra Ortiz, que explicou como o Alzheimer começa a se manifestar. O que acontece no Alzheimer? No Alzheimer, você tem a formação em grande quantidade do que a gente chama de placas senis. O cérebro tem milhões de neurônios que se comunicam através de sinapses, liberam neurotransmissores, gastam energia de uma forma muito acentuada. Esse metabolismo neuronal gera algumas moléculas, né, que vão ser neurotóxicas para o cérebro. É como se todas as conexões do cérebro formassem uma grande rede que aos poucos vai sendo obstruída por excesso de proteínas em pontos aleatórios, quebrando as conexões e fazendo com que as sinapses percam a capacidade de se comunicar. Assim, as memórias vão se apagando, até chegar a um ponto que o paciente começa a depender cada vez mais de cuidados especiais. Mas, será que existem formas de prevenir o surgimento da doença? Atividade física é, sem dúvida nenhuma, né, o que a ciência mostra aí de uma forma bastante contundente, de ser um enorme benefício, mas a leitura, ler um livro, aprender a manusear um instrumento, tocar um instrumento, aprender uma nova língua, são ações que você possibilita a esse cérebro que vão favorecer essa longevidade. Segundo Tainá, o momento exato que ela decidiu procurar ajuda para a mãe foi quando os esquecimentos se tornaram cada vez mais frequentes. Aí eu falei pra ela, eu vou te levar no médico. Não preciso de médico, sou ótima, eu tô maravilhosa. Falei, não, precisa e eu vou te levar, né? Aí eu levei ela primeiramente numa psicóloga, né, para fazer alguns testes cognitivos, só que a psicóloga ela não pode fechar, né, um diagnóstico, ela só passa um relatório, e aí ela fez esses testes cognitivos, né, demoraram alguns dias, me entregou um relatório, e aí eu falei, eu vou ler, né. Aí comecei a ler, né, levei para umas outras amigas minhas também psicopedagoga, eu falei, e aí, o que você acha? Falei, é Alzheimer, não é? Ela falou, olha, Tainá, ela não pode falar aqui, mas tudo indica uma boa perda de memória, né? Eu falei, então, eu tô com essa pulga atrás da orelha e eu acho que é. E aí a psicóloga falou, não, eu vou encaminhar ela para o neuro. Pronto. A hora que ela falou isso, eu falei bom, vamos pro neuro. Aí eu encaminhei ela pro neuro, aí o neuro faz 300 milhões de exames, tanto laboratoriais, de sangue, como ressonância, tomografia, investiga assim do fio do cabelo à unha do pé, todos os exames. E faz também testes cognitivos no consultório. E aí ele chegou na sala, né, me chamou, aí ele realmente confirmou o diagnóstico. Aí no momento eu comecei a chorar, né? Eu falei, não é possível, apesar de saber, mas quando você escuta realmente ali, eu falei, não é possível. O papel da família é fundamental, é crítico. Tanto que o cuidado ele não pode ser só com o paciente, ele precisa ser com a família. Porque o paciente com Alzheimer, ele se desconecta das relações dele, né? Do mundo, né? Ele não sofre com a doença, não é um quadro, uma doença aonde a cognição é preservada. Então, ele sabe que ele está adoecendo e ele sente isso, né? Quando o Alzheimer está no nível 1, isso até aparece um pouquinho, mas quando ele avança, o paciente não tem mais a noção, né, de como ele está. Então, ele não sofre com isso. A família sofre enormemente. Então, eu digo que você tem o doente, mas a família que adoece, não é o doente. Voltei no médico com ela, né, e ela ficava esperando lá na salinha.
Aí ele falou, olha, Tainá, tá aqui, é o que eu já falei, porque dá uma alteração lá no líquor. E eu falei, bom, então, né, aí a primeira pergunta do médico foi, você vai querer contar pra sua mãe? E eu e minha mãe, a gente sempre teve, né, mamãe, uma cumplicidade, Nossa, assim, ímpar. A gente sabe uma da vida da outra. Eu acho que não é mãe e filha, são duas colegas, assim, duas amigas de fofocagem. Sempre assim, a gente sempre teve esse vínculo assim muito grande de amizade, de carinho, de cumplicidade. E eu acho que se eu escondesse isso da minha mãe, eu acho que eu não estaria sendo honesta nem com ela e nem comigo. Eu acho que foi o primeiro ponto que eu coloquei pro doutor. E eu acho que o segundo ponto que passou na minha cabeça, que eu falei para ele, eu falei, como é que uma pessoa vai fazer um tratamento adequado se você não fala para ela o que ela tem? Uma coisa assim, se ela tivesse num estágio super avançado e não tivesse entendendo nada, né? Se eu falasse para ela assim, mãe, você tem Alzheimer, e ela daqui 2 segundos já não lembrasse mais, aí tudo bem. Mas assim, tá no estágio inicial, graças a Deus, né? Descobrimos cedo. Então eu falei, não, eu preciso ser honesta com ela, que uma coisa é, só vai tomar remédio. Não, mas hoje em dia é amplo, né? Tem muitas terapias para você fazer. Eu falei, não, vou chamar. Aí chamamos ela na sala, ele passou, né, as medicações. Eu acho que foi todo um processo, aos poucos, o que a gente ia fazendo. Eu acho que até a gente assimilar realmente o que aconteceu, então ele não poderia, né? Eu acho que o doutor Rodrigo, ele é muito humano. Então eu acho que se ele chegasse com todas as informações assim, eu acho que seria muito, né? Então acho que até a gente assimilar, aí ele passou a medicação, tudo, fomos pra casa, conversamos um pouco. Aí eu acho que a hora que foi caindo a ficha dela, ela começou a ficar deprimida. Então aí esse foi um estágio que ela começou a ficar muito deprimida, começou a ficar na cama, porque aí já estava aposentada, não trabalhava mais, e aí já estava mais ociosa, né? Não tinha muito o que fazer. Então essa é a fase que ela começou a ficar em depressão. E aí eu em depressão do outro lado, mas me segurando, porque eu falei, não, agora primeiro é minha mãe, né? Eu sempre tive essa consciência. E aí eu falei, não, eu tenho que cuidar dela, eu não posso cair agora. Depois da fase da aceitação, Maria começou a estruturar sua rotina. Todos os dias ela faz exercícios físicos e também adquiriu o hábito de pintar para relaxar. Tainá teve que mudar sua rotina também. Segundo ela, aos poucos a situação foi sendo contornada, mas ela ressalta que o aprendizado é constante. Eu fazia o que eu tinha que fazer, levar o médico, tudo, mas eu não tinha uma dimensão, né, do problema. Então eu continuei levando minha vida normalmente, né. E aí até a hora que a doença começou a avançar e eu comecei a falar, opa, peraí que eu acho que eu preciso me situar, né, cair a ficha. E aí foi aí que eu comecei a pesquisar, a dar uma investigada, a pensar como seria daqui para o futuro. Que assim, é uma coisa que eu acho muito importante sempre frisar, né? Eu sou a cuidadora da minha mãe, né? Então, é diferente de você ir e contratar um cuidador e ficar. O cuidador familiar, ele não nasce cuidador, né? Ele não nasce cuidador e ele não está preparado para ser um cuidador. Então, eu acho que a gente tem que se adaptar, né? E aprender a cada dia. E eu falei, eu não sei tudo, tem muita coisa ainda que eu estou aprendendo. E como foi pra você, tipo, a ideia de criar um Instagram pra falar sobre a sua mãe, o cotidiano dela, né? Falar também sobre como que é o Alzheimer no dia a dia, os internautas, eles reagiram, os seus seguidores, como é que foi isso? Foi uma surpresa, foi do nada, que como a minha mãe, eu falo, ela já aceitou muito mais do que eu, ela aceita muito mais do que eu, E pra mim ainda é difícil, sabe? Eu ainda questiono muito. Ai, por quê? Porque com a minha mãe sempre, né, fez tudo por todo mundo. E é muito difícil. E eu acho que eu falo assim, que Deus não dá mais do que você consegue carregar. E depois que surgiu a entrevista no Fantástico que a gente deu, muitas pessoas começaram a me procurar no Instagram, né, se identificando com a minha história e conversando comigo. E eu falei, gente, mas será que é isso mesmo?
E aí teve a oportunidade da Abras também, de a gente fazer, né, um bate-papo com eles. E eu comecei a perceber que muitas pessoas estavam passando o que eu passo e não tinham com quem dividir isso. E estavam totalmente perdidas. Tinham pessoas que só queriam ser ouvidas. A Abras é especialista em desenvolver projetos focados no cuidador familiar. Nós entrevistamos o diretor da associação, Douglas Moraes Júnior, que explicou como a Abras atua. Bom, eu queria deixar claro também, explicar como a Abras atua, em que pontas. A Abras atua em duas pontas distintas, mas que elas têm que conversar, elas têm que dar match, elas têm que converger numa ação única. De um lado, a Abras atua em educação médica continuada. O que são educação médica continuada, o que são esses projetos? São projetos desenvolvidos de capacitação para os profissionais de saúde, neurologistas, geriatras, psiquiatras, psicólogos, enfim, pro profissional de saúde. O profissional de saúde não sai capacitado 100% e seguro para um diagnóstico preciso da doença de Alzheimer e das demências. E isso é muito importante. O profissional de saúde, como nós sabemos, em todas as áreas, nós precisamos estar nos atualizando o tempo todo, mas o profissional de saúde precisa fazer isso diariamente e ele é um estudante a vida inteira. A Abras desenvolve cursos de capacitação nessa ponta para esse profissional de saúde, para que ele se sinta cada vez mais seguro e munido de informações para que ele dê esse diagnóstico precoce ou dê o diagnóstico da doença de Alzheimer. Eu digo isso porque muitas vezes, na maioria dos casos, o diagnóstico infelizmente não vem na fase inicial, ele vai da fase moderada para a próxima fase. Nos grupos de apoio emocionais é um momento onde a gente vai compartilhar, ouvir e acolher principalmente o cuidador familiar que esteja acompanhando nessa jornada do paciente de Alzheimer a fase que o paciente esteja. A patologia, a doença de Alzheimer, ela é um pouco diferente das outras doenças. A partir do diagnóstico da doença de Alzheimer, o paciente não caminha mais sozinho nessa jornada. O cuidador familiar acompanha nessa jornada e atravessa todas as fases juntos com o paciente. Na verdade, a jornada do paciente de Alzheimer se faz o tempo todo com esse cuidador familiar. E a Abras trabalha principalmente pelo acolhimento, informação e capacitação desse cuidador familiar, que é tão importante como o paciente de Alzheimer. Como se pode ver, os cuidadores possuem um papel muito importante na vida do paciente com Alzheimer. Marjorie Gomes de Souza trabalha na área há 4 anos e tem muita experiência nos cuidados com os pacientes portadores da doença. Precisamos estar bem mentalmente e psicologicamente, porque cuidar do idoso com Alzheimer nós enfrentamos durante toda a etapa, nível 1, nível 2, nível 3, nós enfrentamos a intolerância da família, a pressão psicológica da família, a responsabilidade da família. E nós, cuidadores, nós somos responsáveis pelo paciente. E o paciente, muitas vezes também, ele fica ansioso, ele fica nervoso, ele não aceita a situação do fato dele estar com Alzheimer. E dentro do Alzheimer entra outras patologias. Então você tem que estar totalmente equilibrado mentalmente e fisicamente. Bom, os atributos que as famílias elas procuram a nos contratar conhecimento profissional, conhecimento escolar, referência e a sua interação diante com o paciente. O primeiro dia é um dia de teste, ela vai ver a sua confiança, a sua segurança, como você lida com o paciente. E a sua forma de falar, o seu aspecto físico, o seu emocional, o seu psicológico, tudo isso numa entrevista a família já consegue identificar os atributos. Carla Barros de Brito, de 53 anos, também atuou como cuidadora de sua tia, Rosalva Barros Feitosa, que faleceu em 2019.
Porém, por não ser cuidadora profissional, Carla teve dificuldade de dar o suporte necessário para a tia na época e por isso optou por interná-la. Eu já tive pessoas, né, amigos, que já me perguntavam por que você vai lá se ela não lembra de você. E para mim era difícil, porque na verdade eu falei para essas pessoas, eu falei assim, não importa ela não lembrar de mim, eu lembro dela. E o importante era aquele momento que eu estava ali com ela, né, brincando, conversando, rindo. Eu podia virar as costas e ela podia esquecer, mas o importante era aquele momento. Então isso para mim é uma coisa assim que eu acho que como se diz, as pessoas que têm Alzheimer, os doentes de Alzheimer, é isso que eles precisam, né, de compreensão, de carinho, porque eles estão ali, estão no mundo deles, né, no mundinho deles. Então acho que isso é muito importante para tanto para quem está com Alzheimer quanto para a família também. Porque depois que passa, você fala assim, poxa, eu cumpri minha parte. A ciência tem avançado com novos estudos sobre o Alzheimer, que ainda é considerado um enigma. Em junho deste ano, o medicamento aprovado nos Estados Unidos gerou um debate entre cientistas do mundo todo. Conhecido como aducanumab, o remédio se tornou revolucionário, pois não combate os sintomas da doença, mas sim a origem. A notícia abriu horizontes e deu esperança para milhares de pessoas, assim como Maria Cecília. Quando eu descobri que eu estava com Alzheimer, quando o doutor me falou, você tem Alzheimer, na hora não caiu a ficha. Eu fiquei chocada, mas não caiu a ficha. Mas assim, com o passar dos dias, e a mamãe, que eu vou sempre à casa de mamãe já tá muito velhinha, muito idosa, ela tem Alzheimer há mais de 20 anos, então realmente tem dias que eu olho para ela, oi mãe, tudo bem? Oi mãezinha, você veio me ver? Então no começo eu ficava chocada. Então eu comecei a aceitar, eu tenho Alzheimer, vou cuidar. Então é não parar dentro de casa, quer dizer, parar dentro de casa que eu digo, é não estacionar na vida, porque a vida continua e a gente faz parte da vida. Então a gente tem que botar motorzinho dentro da gente e seguir. Eu tenho que fazer isso. E eu sei que vai se apagando a minha memória, mas enquanto ela estiver ativa, eu quero dar tudo de mim. Quero viver muito e bem. Sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa, que a vida pode ser maravilhosa. La 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 la.